Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício Vieira, da Casa Moveri. A gente está começando aqui mais um episódio de Conversação, a nossa roda de conversas em parceria com a Cipó Educação. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui com a Alciele dos Santos, nossa querida parceira que ajudou a gente a pensar nesse projeto. Alciele, seja muito bem-vinda. A Alciele, gente, para vocês entenderem, a Alciele é doutora em Educação, Psicologia da Educação pela PUC. Ela é mestre em Educação pelo Programa Formação de Formadores. É pós-graduada em Aprendizagem Cooperativa e Tecnologia Educacional pela Universidade Católica de Brasília. É licenciada em Pedagogia, possui graduação em Direito pela Universidade Católica de Santos, em Administração de Empresas pela Fundação Lusíada. Durante o doutorado, ela atuou como tutora no mestrado profissional da PUC, e não para por aí. Ela foi coordenadora pedagógica do ensino médio do Liceu Santista durante 10 anos, de 2007 a 2017. Ela foi professora do curso de pedagogia na Universidade Metropolitana de Santos, de 2016 a 2020, tendo lecionado disciplinas como Sociologia da Educação, Políticas Públicas e Educação de Jovens e Adultos e Didática. Atualmente, além de presidir a cooperativa de professores Cipó Educação, que a gente sempre conversa com vocês aqui, ela também atua como professora da disciplina de Gestão Escolar na pós-graduação Lato Sensu e Aprendizagem Criativa da PUC de Minas Gerais. E atua como formadora e consultora educacional, tendo formado equipes nas secretarias estaduais de São Paulo e do Amazonas e nas secretarias municipais de Teresina, no Piauí, Fortaleza, no Ceará, Diadema, Santos e Santo André, no estado de São Paulo. Meu Deus, que currículo, Alciele! Eu esqueci alguma coisa? Nossa, eu acho que eu estudei um pouquinho, né, Fabrício? Eu acho que estudar e trabalhar me constitui, tem muita coisa aí, e eu fiquei tão feliz, estou muito feliz de estar aqui, de ter concebido essa conversação com você, entre a Cipó Educação e a Casa Moveri. Além disso, atualmente eu assumi, né, desde o meio do ano passado, a direção de educação do Instituto Iungo. É um Uau! instituto que trabalha com secretarias de educação de estado e municipais. Então, também é um lugar que é muito identitário para mim, que me representa bastante quanto a estudos, crenças pedagógicas, leituras de mundo, muito do que a gente vai partilhar hoje aqui, do que a gente tem partilhado nos bastidores, né? Essas nossas conversações. Incrível, Alci. Muito obrigado por arranjar um tempo, né, para estar aqui com a gente. A gente sabe que a sua agenda não é fácil. Para a gente é um privilégio aprender com você. E aí, para vocês saberem, hoje o tema da nossa conversa é educação antirracista. E ninguém melhor do que a Alciele para estar aqui, trazendo para a gente, compartilhando um pouco com a gente do que ela sabe a respeito desse tema. E aí, Alci, quando eu fui fazer a minha pesquisa a respeito desse tema, para eu me preparar minimamente, eu descobri uma coisa que eu acho que poucas pessoas devem saber, que tem a ver com uma lei, que é a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo das escolas. Uhum, sim. Conta para gente um pouco dessa lei, como ela surgiu, a importância dela, como é que você percebe essa lei hoje no nosso estado, né, e no país de uma forma geral, considerando que você transita aí pelo país, levando um pouco dessa bandeira antirracista? Bom, Fabrício, em primeiro lugar, é muito importante você ter pesquisado e da tua pesquisa você começar por esse destaque. Quantos homens brancos pesquisam sobre educação antirracista em nosso país? Então, acho que esse primeiro convite que você faz a todos já está na sua ação. Então, primeiro te dizer o quanto me alegra, né, ver esse teu movimento que temos, né, partilhado juntos aqui na nossa construção. Essa lei federal, Fabrício, ela já é valor em si mesma. A gente ter o Estado legislando e determinando para toda a federação que a gente precisa pesquisar, estudar, fazer uma curadoria e trazer como pauta de ensino e aprendizagem, trazer como currículo de discussão nas escolas, cultura africana e afro-brasileira.
E aí separar essas duas categorias, né? Separar o que é africano como continente, com toda a diversidade e singularidade de seus países, né? A África não é um bloco homogêneo, é um bloco continental heterogêneo, culturalmente, quanto formação também político e religiosa da sua sociedade, o histórico de colonização de alguns países. Então, olhar para isso como conteúdo é vencer aquele estigma de a África é um lugar só onde tem crianças pobres morrendo de fome. Então, é ressignificar essa África e entender, né, e provocar professores e estudantes a pensarem por que só nos ensinaram sobre a África aquelas imagens terríveis, né, da fome causada, inclusive, por séculos, né, de colonização e de exploração de alguns países da África. Outra questão que traz, quando se traz afro-brasileira, é olhar para as nossas origens. Então, como povo brasileiro, o que nos constitui, o que de África soma-se à nossa cultura e ganha traços brasileiros, traços nacionais, traços de processos de interação de culturas. E olhar e significar isso em contextos que são de riqueza cultural, de riqueza de produção, de conhecimento, né? E que muitas vezes não são contemplados, não são assunto. Então, parece que todo o conhecimento, toda a descoberta científica vem apenas da Europa, né? O que a gente chama de eurocentrismo. Então, a gente tem descobertas e conhecimentos que vieram de países do continente africano. Por exemplo, saber de exploração da cana-de-açúcar. Por exemplo, saber de como se minerava ouro. Foram 2 ciclos, né, de exploração no processo de colonização brasileiro e o porquê que vivemos a mazela, o absurdo, a ação genocida de um processo de escravização de um povo que começou pelo sequestro desse povo de suas casas. E que esse sequestro não foi uma coisa incidental, eles foram sendo sequestrados também pensando no uso que se ia ter aqui em solo brasileiro do conhecimento desses povos. Então, são 2 vertentes que eu trago aqui inicialmente, e que por isso que precisa vir com força de lei, mas que não pode se findar na lei. E nem essa lei pode ser conhecida só por quem é de educação como eu. Precisa estar acessível para a sociedade como um todo. Afinal, uma sociedade antirracista é um projeto que transcende a dimensão da escola. Isso precisa estar como pauta, né, de atuação cidadã e humanista de todos e todas. Incrível. E você falando, me veio muito à cabeça essa história, né? Quando a gente estava na escola aprendendo geografia, história, o quanto o discurso ele não trazia qualquer potência para os povos africanos de uma forma geral. Foi sempre um lugar de exaltação da Europa como o berço do planeta, assim, de uma forma geral, e a África sempre realmente colocada nesse lugar que você estava cogitando, né? Um lugar sem potência, onde as pessoas foram exploradas, foram escravizadas, mas nunca trouxeram a riqueza da África para os nossos olhares, né? Especialmente nas escolas públicas, né? Eu estudei durante todo o meu primeiro ciclo básico ali, né? E o ensino médio ali, em escolas públicas. E eu me lembro claramente desse olhar que você está falando. Você que tem atuado muito fortemente na formação de professores, você acha que esse discurso ele tem mudado até que ponto? Qual é o maior desafio na mudança dessa narrativa nas escolas hoje em dia? Bom, primeiro que é importante a gente enxergar até a própria lei, não como a benesse do legislativo brasileiro, por exemplo, assim como a abolição da escravatura não é uma benesse de uma princesa, e sim uma construção dos movimentos sociais, nomeando do movimento negro. Então, o movimento negro, no seu histórico de luta, de publicações, de militância, de atuação institucional. A gente tem no trabalho de Luiz Gama, por exemplo, como advogado, uma institucionalização usando o viés legal para lutar em nome do direito de homens e mulheres que eram escravizados, né? E depois, na sequência, nos processos de abolição, né? Que aí eu faço até uma aspas, porque sim, foi uma abolição legal,
mas não foi uma abolição socioeconômica, né? Não houve libertação quando você não tem uma política pública de recebimento dessas pessoas após um processo de escravidão. Então, essa conquista também vem reverberando na atualidade. Então, quando a gente vê todo o movimento de periferia, que é em sua maioria um movimento negro, porque a gente olhar para as questões de raça no Brasil, a gente tem que olhar ao lado das questões de classe e de gênero. Não é à toa que, por exemplo, Djamila Ribeiro tem um livro chamado Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que tem todo um movimento social do desvelar da opressão, como diria Paulo Freire, e do anunciar uma mudança na sociedade. Isso foi reivindicado pelos movimentos negros. E aí agora eu usei plural para falar dessas várias frentes do movimento negro como um todo, que passa pela educação. Então, na educação, sim, educadores e educadoras como eu lutaram para que a gente pudesse trazer a cultura afro, seja africana ou afro-brasileira, no currículo das escolas, no currículo que nos constitui como povo, então toda essa história originária, mas também as opressões e desigualdades do cotidiano que afetam muito mais a população negra. E trazer dados de realidade, como, por exemplo, por que no Brasil a gente começa a ter mais pessoas se autodeclarando no censo do IBGE como negras ou pardas, né, que é uma categoria, né, que a gente tem todo um questionamento no movimento negro, porque, inclusive, artistas, né, como Maxwell Alexandre, que falam pardo é papel, é raça, é preto, branco, né? E por que as pessoas tinham dificuldade de se autodeclararem como pretos ou pretas? Por que o movimento negro acata isso como valor e começa a se apresentar? Eu sou uma mulher preta. De onde isso vem? Isso vem de um desocultar da opressão, de falar, olha, as pessoas não se autodeclaram assim porque elas são oprimidas por seu pertencimento racial, étnico-racial, e pelo anunciar, né, de uma mudança. Eu tenho orgulho de ser uma mulher preta, eu assumo meu cabelo, a minha identidade, a minha religião, a minha atuação social, a minha militância, a minha cultura, e isso precisa ser conversado, isso precisa ser uma mudança na sociedade para a gente vencer o racismo estrutural, que eu acho que é outro conceito também importante de a gente desvelar e anunciar. Muito legal. Sim, quando a gente pensa no objetivo desse projeto de lei, você acha que o objetivo do projeto está na mão da sociedade como um todo? Você enxerga esse objetivo sendo abraçado pela classe do professorado? Você acha que tem que ser uma coisa em conjunto da sociedade e do professorado? E ainda mais, né? Estou fazendo uma pergunta com várias nuances aqui para a gente entender da onde é que a gente vai encontrar essa força, né? Porque a gente tem essa lei desde 2003, né? A gente está em 2023, então essa lei já tem 20 anos. A gente vê que a sociedade não fala sobre isso, né? Assim, eu precisei pesquisar para descobrir a existência dessa lei. Então, assim, como é que a gente traz essa pauta sobre essa lei para a sociedade, né? É um papel do professorado, é um papel da sociedade, é um papel do governo. Quem que você acha que são esses atores que precisam protagonizar o alavancamento dessa lei para que a sociedade, então, conheça e exija que ela seja mais divulgada e mais executada dentro das instituições formais e informais de educação, assim. Eu acho que, para te responder, eu vou acionar duas frentes aí, né, na minha resposta. A primeira é dizer que nenhuma lei tem força de mudança de uma sociedade inteira. As leis são necessárias para garantir o direito e para que a gente, depois, na decorrência dessas leis somadas, como, por exemplo, o dispositivo legal, né, o tipo penal que define o racismo como crime, é uma outra conquista muito importante para a gente extirpar o racismo da sociedade. Então, ter apenas a lei especial que garante na escola não resolve o problema nem dentro da escola. E se a gente resolver expandir para a sociedade, se eu não tiver um tipo penal previsto, eu não transformo em crime um crime que de fato né? É um crime humanitário, entendendo que o racismo fere algo que é institucional e universal, que são os direitos humanos. Ele é um crime de direitos humanos.
Então, entender isso é importante, e também é importante a gente entender que quando a lei federal é promulgada, dali se decorrem muitos fatos sociais de acolhimento dessa lei. Então, como todas as leis que defendem direitos humanos, a exemplo da Lei Maria da Penha, que defende a não violência contra a mulher, e aí cria dispositivos, mecanismos sociais dentro da Delegacia da Mulher, mecanismos nos conselhos, né, nas redes, nos equipamentos de apoio. O racismo é a mesma situação. Da lei federal, que preceitua, é preciso cuidar disso no currículo, vem perguntas que, onde eu busco isso? Onde tem livros? Qual é a literatura? Por que as editoras publicam mais livros de autores europeus e não de autoras africanas ou afro-americanos ou afro-brasileiros? E quando o movimento negro vai crescendo e vai ganhando força, e a letra dos Racionais MCs se torna um dos textos literários, né, Diário de um Detento no vestibular da Unicamp, essa é uma conquista que, com o movimento negro, a gente comemora, que é um espaço que eu tenho para discutir algo que é ocultado, né, da sociedade, como foi ocultada toda a produção intelectual negra, quando é ocultado no presente ainda nos currículos, por exemplo, dos mestrados e doutorados. A gente só lê autores brancos e brancas europeus. Por que é assim? Né? Ou norte-americanos brancos. Então, por que é dessa forma? Então, a gente começa a perguntar, começa a contestar. E conforme o movimento evolui, e os precursores, Angela Davis, nos Estados Unidos, um exemplo, aqui no Brasil, Lélia, todos os precursores do movimento negro, os grandes militantes, as grandes referências, também vão fazendo movimentos na sociedade de mudança. E aí vem a segunda frente, que eu acho que complementa a lei, que é com a diminuição do racismo estrutural, e eu sonho com a extirpação dele, né? A gente não pode deixar de sonhar, Sonhamos. já diria, né, alguém para nós. Eu vejo movimentos de mudança na minha família. Eu vejo minha sobrinha de 6 anos virar para mim e falar assim: tia, meu cabelo é igual ao seu. E ter um super orgulho disso. Né? E ela poder ligar a televisão e ver outras mulheres de cabelo black, coisa que eu não pude ver na minha infância. Não tinha nem princesa da Disney, mas pior do que não ter princesa da Disney é não ter uma jornalista preta aparecendo. E hoje morreu a Glória Maria, né? A gente Que está aqui tristeza. nessa nossa conversa, e essa conversa vai ser ouvida muitas vezes. Quem vai assistir vai lembrar da importância, né, da Glória para a gente. Uma mulher de alta representatividade negra, como uma jornalista extremamente competente, correspondente em viagens internacionais. Quantas mulheres pretas a gente viu fazer o mesmo que Glória? Sim, sim. E para nós vermos outras, e a gente não ficar só com a Maju Coutinho, só com, né, algumas mulheres, a gente precisa pensar por que os repórteres de rua agora estão começando a ser pretos e pretas? Que mudança é essa que o movimento está fazendo no sistema? Então, acho que é uma conquista que ela acontece na vertical da lei, na vertical ascendente do movimento social que começa na base da sociedade, ascende, e que tende a se horizontalizar conforme ela vai ganhando mais atores da sociedade, que foi o que você me perguntou, né? E vai convocando todo mundo para uma mesma rede de atuação. Acho que é isso. Muito bom. Tem uma frase aqui, me corrija se eu estiver falando errado o nome, tá? Mas ela é mestre em educação pela USP e professora da Universidade Internacional, da integração da lusofonia afro-brasileira, a Mijian Danai, acho que é assim o nome dela, se não for me perdoem, e ela diz o seguinte, abre aspas, ensinar sobre a história africana e afro-brasileira é falar para esses jovens sobre uma existência. É fundamental, desde cedo, tratar sobre a contribuição negra, sobre a cultura e a literatura. Esses jovens passam a ter referências, sentem-se parte da escola e inseridos naquela realidade. Fecha aspas. Acho que é um pouco disso que você está trazendo, né, Alci? Exatamente, exatamente. Do mesmo jeito que, por exemplo, o cinema já desvelou e revelou mulheres cientistas como Marie Curie, Camille Claudel, mulher do Rodin, excelente artista plástica, que ficaram ocultadas, né, devido a um modelo patriarcal branco, a gente precisa desvelar e revelar quantos autores e autoras pretos e pretas não são publicados
não são anunciados como referências pelo simples fato de serem pretos e pretas e de a gente não priorizar que essa representatividade no universo de publicações, de mídia e todo o mais. Então, essa é uma reivindicação constante do movimento e eu estou bastante esperançosa ver o Silvio de Almeida como nosso ministro de Direitos Humanos, Dá né? até um quentinho no coração, né? Exato. Alguém que nos representa todos os sentidos, né? Como brasileira, eu chorei muito com o anúncio do Silvio, E por aquele ser um discurso lindo que ele pesquisador. fez, né? Exato, ele entende essa importância dessa representatividade, ele lutou por ela. Então, você ter ali um homem preto que é um acadêmico, é um autor reconhecido internacionalmente, é comunicar essa intelectualidade preta. Quando eu leio Eliane Cruz e vejo Eliane Cruz como atriz e penso nela como escritora, como atriz, como alguém que publica lindamente no teu Instagram lindo, é admirar uma referência que para mim é espelho, que eu me vejo na Eliane. Assim, quando a primeira vez que eu li o conceito de escrevivência num livro da Conceição Evaristo, eu só fiz chorar, porque eu sei de que escrevivência ela está falando, né? O que é fazer da sua vivência esse escrever, esta vivência, e que sentimento é esse que a move. Então, são mulheres e homens que nos convidam a olhar para essa intelectualidade preta que sempre existiu e que foi ocultada, e que só não foi maior devido aos processos de escravização, de racismo estrutural e processos de apartheid, né, que não aconteceram apenas em continente africano, aconteceram nos Estados Unidos, com lugares que homens e mulheres pretas não podiam frequentar. Aconteceram em muitas cidades brasileiras, em clubes onde homens pretos e mulheres pretas só podiam ser serviçais. E acontece num grau que é menor, mas não menos importante, toda vez que eu saio à rua, encontro alguém, sou atendida num estabelecimento e a pessoa me deseja bom trabalho, porque não me imagina naquele espaço de lazer, vivendo lazer, porque o lazer é das mulheres brancas. Mulher preta deve estar ali trabalhando e servindo. Então, acho que tem muitas situações, Fabrício, que a gente tem a superar, mas o meu olhar é de esperança. Esperança na conscientização que vem pela educação, né? Que é a nossa pauta de hoje, educação antirracista. Fazer se desvelar e anunciar é um processo de educação antirracista, caminha no crescente, precisa ser alimentado por políticas públicas e tende a crescer. Eu não vejo outro caminho. Eu tenho fé na humanidade. Eu também tenho, eu acredito muito. Acho que a gente tem debatido cada vez mais sobre esse tema, evoluído de jeito nenhum na velocidade que a gente gostaria, mas ainda assim uma evolução. E aí, nesse lugar da evolução, Alci, eu te pergunto, como é que a gente começa a trabalhar o tema antirracismo, os educadores, nas escolas? Por onde começar, assim, se você fosse, de alguma forma, dar alguma ideia de um caminho possível? Penso que, para além de livros didáticos, materiais de apoio, o primeiro caminho é a gente olhar para a turma. Quantas meninas e meninas pretas tem na sua sala de aula? Você tem dado oportunidade de que eles tragam as suas questões para a sala de aula? Ou a gente tem feito um currículo que não dialoga com as questões dos meninos e meninas que estão na sala de aula, nem com as questões dos territórios onde eles vivem? Porque a gente também precisa colocar contexto nisso. Se eu estou numa escola de classe média alta, estou numa classe preponderantemente branca. Quando eu estou numa classe preponderantemente branca, isso precisa ser conversado. Por que que a nossa classe não tem diversidade étnico-racial? Quais são os processos que nos trouxeram até aqui? E fazer isso em parceria com os alunos pretos e pretas que estão na sala de aula, uma construção muito respeitosa. Quando eu era criança, Fabrício, na minha primeira infância, né, assim, até os 7 anos, eu era uma criança que a sociedade sempre viu como tímida. Ah, ela é tímida, ela não gosta de falar, ela é tímida, ela não gosta de chamar atenção, ela é tímida, não gosta de ir à lousa. E aquilo não era timidez, aquilo era silenciamento. O racismo estrutural fazia com que eu não me visse como uma das meninas mais bonitas, bem resolvidas e seguras da classe. O racismo estrutural me fazia ali tentar ficar o mais invisível possível para não sofrer nenhum tipo de opressão, de vexame, qualquer situação. Era uma insegurança trazida pelo contexto em que eu vivia, pelo cenário
cultural e de preconceito institucionalizado ali e que não era verbalizado, ninguém conversava sobre isso. E uma professora sacou isso quando eu tinha 9 anos, que eu não era tímida nada, tanto é que eu continuo falando até hoje. Né? E essa professora, a professora Maria de Lourdes, a quem eu tive o prazer de encontrar no ano passado, como avó de um aluno de uma escola que fazia assessoria pedagógica. Um beijo, professora Maria de Lourdes, se um dia ela assistir essa live, a senhora foi um marco na minha vida, a importância enorme, que me emociona. E a professora Maria de Lourdes me enxergou. Falou, essa menina é tímida, essa menina tem uma insegurança aí, não sei de onde vem, ela não soube nomear, provavelmente, mas ela pegou na minha mão. Ela foi me dando a segurança que eu precisava, ela foi me convidando aí à lousa e falando, eu vou junto com você, eu estou aqui. Ela me viu. E muitos alunos, muitos estudantes pretos e pretas não são vistos na sala de aula. Eles ficam nos seus silenciamentos, principalmente nas salas de aula de maioria branca. Eu fui uma criança que estudei em escola pública até o 9º ano, antiga 8ª série, mas era uma escola pública que tinha um grupo de estudantes brancos que eram os destaques. Isso é colocado pelo racismo estrutural. É uma configuração muito comum. E esse comum não é acaso, esse comum é estrutural. Então, eu penso que o primeiro caminho é esse: desvelar, desocultar, é o enxergar, é o atuar contra o silenciamento dos meninos e meninas pretos que existem em sala de aula e discutir as questões em territórios de sala de aula de crianças em situação de empobrecimento. A gente não tem população pobre, a gente tem população empobrecida pelo sistema. E nesses territórios de severa desigualdade, onde a gente tem mazelas sociais como fome, a gente precisa atuar primeiro para que haja condições, para que os alunos estejam alimentados, para que eles estejam cuidados, para que os alunos que venham, por acaso tiver algum estudante venha a sofrer alguma violência, que eu acione os equipamentos sociais públicos para dar segurança àquele jovem, àquela criança, e isso também é uma atuação para desocultar racismo. E aí eu acho que na sequência disso, né, que é o chão da história, é aumentar o repertório cultural. Isso passa pela formação do professor, passa por ter alcance a autores e autoras pretos e pretos, aos movimentos de periferia, aos movimentos importantes na história da humanidade que lutaram pela ruptura, né, dos sistemas opressores, enfim. Eu acho que isso é complementar, e a literatura e a música, né, como uma linguagem, uma manifestação artística acho que a mais privilegiada e acessada pelas crianças e jovens é a música. Eu acho que a música brasileira tem expoentes aí como Emicida, como Mano Brown, que precisam entrar nas salas de aula. Incrível. Eu ficaria horas escutando você falando, Alce, porque é sempre uma aula incrível. Eu quero puxar um outro assunto agora aqui. Eu achei super importante você falar desse lugar de ser visto, ser reconhecido em sala de aula, e às vezes a gente vê essa falta de reconhecimento acontecendo também dentro das empresas. Por conta disso, eu queria falar sobre letramento racial. E aí te pedir para contar para quem está assistindo a gente do que se trata esse conceito e como é possível a gente viabilizar um projeto de letramento racial nas empresas. Se é que você acredita nisso, eu acredito que sim, porque eu também acredito. Como é que a gente viabiliza um projeto de letramento racial nas empresas? Eu não apenas acredito, como eu faço isso pela Cipó Educação, né, pela cooperativa de professores aqui da Baixada Santista, que eu integro e que tem outros educadores pretos e pretas, a Márcia e o Almir, que já tiveram com você aqui, né? E que são incríveis. Beijo para os dois. Beijos, também vou mandar beijo. A Márcia e o Almir e eu decidimos atuar nessa frente, mas a pauta antirracista é uma pauta também dos professores e professoras brancos da cooperativa. Tá? Então, eu acho que o primeiro entendimento é esse. Por que a gente precisa de letramento racial? Porque uma sociedade antirracista precisa ser projeto de todos nós. Quando a Djamila traz o conceito de lugar de fala, isso não significa que, ao garantir o lugar de fala da representatividade para homens e mulheres pretos e pretas, ou seja, garantir suas dimensões de contraditório, eu não precise dos homens e mulheres brancos e brancos ao meu lado na luta. Isso é um equívoco, uma distorção do conceito. Né? Não é isso. A Djamila já trouxe isso em outras situações, por isso que me sinto
a vontade aqui de colocar. A gente precisa educar o todo. E as empresas são parte da sociedade. As empresas, organizações, não importa qual é a forma jurídica, né, das organizações das quais nós estamos falando. E muitas vezes, dentro da empresa, eu não tenho uma clareza, por exemplo, é legal chamar de negro ou de preto? O que eu uso? Né? Qual é o termo? Então, eu não tenho nenhum letramento para entender as categorias étnico-raciais do IBGE e a construção social da língua que é viva, que tem esse acatar histórico do movimento negro, do termo preta como identidade étnico-racial, para me nomear de uma forma com orgulho, com vestir essa minha identidade de raça. Nem se tem um letramento racial para entender que as questões de raça, classe e gênero andam juntos, que não é algo acaso, né? Não é um acaso, não é algo casual que a gente tenha mais homens e mulheres pretos e pretas nos cargos operacionais das instituições, como os serviços de limpeza, de manutenção, e homens e mulheres brancos e brancas nos cargos de gerência. Isso não é um acaso. Eu preciso olhar para o histórico de desigualdade, para a ação do racismo estrutural, para as questões de raça, classe e gênero, para poder enxergar isso e reverter. E, portanto, eu preciso, sim, fazer processos de seleção em que eu busque homens e mulheres pretos para alguns postos, para ter um equilíbrio, né? Que não é equilíbrio, é equidade, que é diferente. Então, não preciso ter um número necessariamente igual no primeiro momento, porque eu vou começar isso de uma forma processual, dentro da instituição, mas eu vou em busca de uma equidade de oferta. Porque durante anos em que não se falou sobre isso, muitos dos homens brancos e brancas que são protagonistas do racismo estrutural só recrutaram outros funcionários brancos e brancas. Então, se eu não tenho um processo de letramento racial para discutir essas questões, que são de letramento mesmo, né? Eu tenho que ler isso na sociedade. Isso é ler o mundo. É entender raça como uma categoria que é forjada dentro do racismo, né? A gente só discute raça porque racismo existe, né? O Silvio de Almeida explicou isso brilhantemente numa aula dele que eu assisti. Se a gente não discute isso, finge que isso não existe, a gente não muda o modelo. E as instituições não ajudam a sociedade a mudar essa questão da representatividade, a mudar a questão de garantir os espaços a essa população que teve o seu acesso negado por tanto tempo. Recentemente, eu fui convidada por uma empresa de Campinas para explicar o sistema de cotas. E uma das coisas que eles não sabiam é que o sistema de cotas existe dentro de um sistema que compensa a desigualdade como política compensatória. Eles olharam para aquilo, né? Parte da empresa não sabia. E outra parte questionou, mas então não é só oferecer vagas para os pobres? Precisa oferecer para os pretos? Precisa oferecer para os pretos. Porque se eu não oferecer para os pretos, eu vou ter pobres brancos apenas. E a questão de raça não se resolve. Então, há uma negação dessas questões. Né? A gente tem discursos racistas que justificam, né, o racismo estrutural, que são péssimos, né, e que todos nós já ouvimos, como, você não sabe como que eu sou racista, eu tenho um amigo preto. E isso é uma negação do racismo estrutural, que é a negação, eu acho que só tem que ter cotas para pobre, não tem que ter para preto. Como se a gente não visse nas organizações que a maioria é branca, que os pretos estão nos cargos de serviçais. Sim. Então, o processo de letramento racial, sim, é necessário. Eu acho que essa nossa conversa aqui é uma ação, né, Fabrício, de desocultação, de anunciar essa necessidade para as organizações também. Você está certo. E, Alci, eu já vi, assim, eu já presenciei, né, algumas situações onde você, às vezes, escuta um gestor, um líder, criando uma série de situações onde a pessoa que ela é preta, ela não tem a preferência nas escolhas ali, né? E as desculpas, elas são as mais diversas. A mais comum que eu escuto, e aí eu vou compartilhar com você para a gente tentar aqui, de repente, trazer uma forma da gente contra-argumentar mais efetivamente em cima disso, mas, puxa, eu estou vendo aqui, o currículo dessa pessoa é muito bom, mas ela não fez uma faculdade de primeira linha, que é uma coisa que a gente escuta muito, né? E considerando todo esse sistema que a gente está
discutindo aqui desde o início, né, o sistema opressor em relação à raça, a gente sabe que, de fato, existe uma entrada menor da população preta nas escolas que eles consideram, né, de primeira linha. Eu acho isso, olha, me desculpa quem estiver ouvindo aqui discordar de mim, mas eu acho uma babaquice essa história de escola de primeira linha e de segunda linha. Eu já vou, né, ser bem honesto com relação a isso. Eu acho isso super old fashion, mas a gente ainda vive nessa sociedade que bota grife até na educação das pessoas, né? O que é uma cafonice. Como é que eu converso com um gestor que ainda tem essa cabeça e que por conta disso ele encontra uma justificativa para desclassificar de repente uma pessoa super competente que está ali no processo, mas que ela está sendo desclassificada por conta de uma educação que não é de primeira linha, mas, né, assim, e a gente entende onde é que na verdade está essa desculpa. Acho que depois dessa sua pergunta, eu vou trazer esse tópico nas minhas conversas sobre letramento racial, né? Esse é um tópico muito importante, que são os discursos de universalização. Tem vários assim na sociedade. Nem homem nenhum presta, mulher é fogo, ela sempre trai, vocês confiem em mulher? Quem gosta de homem, tem várias Tem péssimas. várias, uma pior que a outra. Quem gosta de homem é gay, mulher gosta de dinheiro. Então, são falas que desqualificam os dois lados de tudo, né? São falas extremamente preconceituosas. Então, essa fala da escola de elite, escola de primeiro escalão, escola disso ou daquilo, é outra fala preconceituosa. Quando eu fiz minha tese, eu pesquisei escolas criativas e inovadoras, e existiu uma iniciativa do MEC, na gestão do Janine Ribeiro, que a professora Helena Singer liderou, de fazer uma chamada pública para iniciativas criativas inovadoras. E dentre as escolas de São Paulo, de educação, escola, né, educação formal, porque a iniciativa incluiu a educação não formal, mas olhando para escolas de São Paulo, o número de escolas públicas e privadas era igual, selecionadas na chamada pública. Então, isso mostra, aqui temos 2 estudantes que vieram de escola pública, eu e você. Depois fiz o ensino médio em escola privada, mas só do médio em diante. E essa questão do acesso, ela está colocada, ela é início da conversa. Então, primeiro, escolas reconhecidas por parte da sociedade, que quem reconhece dessa forma é quem já ocupa esse lugar. É o espaço de privilégios que não se quer perder. O racismo estrutural, ele comporta um espaço de pessoas que o sustentam porque não querem perder o privilégio e o não encontrar pessoas pretas onde elas circulam, do aeroporto à escola. Então, o acesso é negado. O acesso é dificultado. Quando as universidades públicas começaram a ter indígenas, pretos, pretas, pessoas com liberdade de manifestação de gênero, a gente viu parte da elite brasileira voltar seus filhos para as universidades privadas para não encontrar com esse monte de perdido. E era assim que nos rotulavam. Então, quando a gente olha para esse tipo de construção, a gente precisa entender que existe um processo de racismo estrutural que ocultou essa visão para a pessoa e ela está reproduzindo um discurso racista que eu preciso nomear como tal e trazer essa pessoa para um processo de educação que rompa com isso, ou a pessoa é racista mesmo e precisa responder criminalmente por isso. Para mim é isso, Fabrício. Existem 2 situações no racismo. O estrutural, que vem da pessoa que vive num cenário, né, de bolha, onde ele não convive, onde ele não conhece, um processo de educação que não formou, e aí ele incorre em preconceitos e em racismo, mas mesmo nesse caso a gente tem que nomear como tal. Olha, isso que você falou é racismo, tá? Não é assim que funciona. População preta não teve acesso. Foi ali atrás, tá? Anos 50, a gente ainda tinha a maioria da população brasileira sem acesso à universidade pública. Depois a gente vem só nos anos 2000 com uma política de cotas. É de 2003 a lei que institucionaliza o ensino de cultura africana e afro-brasileira. E aí a gente vai num processo educativo, inclusivo, trazendo essa pessoa, porque essa pessoa pode ser um dos nossos pais, pode ser um dos nossos avós, não é longe, não, é aqui perto a coisa. Ou a gente precisa fazer com que essa pessoa responda. E quando ela é um líder, quando ela está numa instituição, a instituição precisa de um letramento racial, inclusive para identificar essas pessoas e responsabilizá-las como racistas. Incrível, Não é incrível. isso? É isso. É isso. E assim, né, sair do discurso, porque às vezes fica só no discurso, a nossa cultura inclusiva, né?
É nesse momento que a gente vai entender o quão inclusiva ela de fato é, né? Se eu trago essa conversa para a consciência, porque você falou é muito verdade, né? Às vezes a pessoa, ela é ignorante, os nossos pais, os nossos avós, eles foram criados de uma outra forma, onde não se debatia esse assunto, onde tudo era muito normalizado. Então, trazer essa conversa para a consciência, e se mesmo assim a gente não tem uma mudança, a gente precisa ser mais radical mesmo, porque é só assim, muitas vezes, que a gente viabiliza uma mudança dentro dessas estruturas, né, Alci? Não tem jeito. Sim. Nossa conversa está incrível e eu poderia ficar aqui muitas horas conversando Eu com também. você, mas como a gente não vai conseguir, a gente está caminhando para o final, eu queria que você, por favor, indicasse para a gente, pode ser um livro, pode ser podcast, pode ser alguém para seguir nas redes sociais, pode ser tudo junto, mas a gente queria uma dica sua para que as pessoas consigam se instruir para além da nossa conversa, né? Onde é que elas conseguem continuar aqui a descobrir mais sobre como a gente corre atrás de se tornarmos todos, né, cidadãos antirracistas e contribuirmos não só para a educação, mas para uma série de outras iniciativas nesse sentido. Ótimo. Depois eu posso te mandar uma listinha um pouquinho mais ampliada e a gente pode até colocar na descrição, né, desse vídeo, alguma coisa assim. Perfeito. Mas eu vou falar de algumas que me ocorrem nesse momento, tá? Uma mulher que foi precursora no movimento antirracista brasileiro, que foi lembrada recentemente pela Angela Davis, falou assim, vocês tiveram a Lélia, né? Foi a Lélia Gonzalez. E existe um perfil no Instagram, vou falar do Instagram de cara, porque é um lugar onde todos nós estamos, né, hoje, que se chama Lélia Gonzalez Vive. Lembrar que o Gonzalez da Lélia é com Z. E ele tem um portal, né, é um perfil de Instagram que tem muita coisa que ela escreveu na trajetória dela. Então, acho que é uma referência histórica de uma fonte de uma mulher preta brasileira militante que eu acho que é interessante seguir. Para quem é educador, existe um portal chamado Lunetas, que também tem conteúdos para educação antirracista, produzidos também com muita curadoria, com muito cuidado, né, com esse olhar. Assim como perfis de pessoas como Silvio de Almeida, que são referências, e dele eu recomendo, acho que tem um livro que deveria ser um dos livros adotados em ensino médio brasileiro por todos, que é Racismo Estrutural, isso precisa ser lido, é um livro do Silvio que ele explica isso muito bem. A gente tem a Djamila Ribeiro como uma referência nacional, por ter desvelado essa relação, né, da ocultação, do silenciamento das mulheres pretas, né? E aí ela traz o conceito de lugar de fala, mas tem um livro de depoimento e de história da Djamila que me emociona muito, que é o Cartas para Minha Avó. Eu acho que é história, né? Parte da história dela criada ali num livro, e foi um livro que eu li em um dia, um livro que parecia que estava lendo a minha história. Então, acho que esse é um livro para que todas as meninas pretas brasileiras precisam ler, inclusive aquelas que, como nós, não vivenciaram de uma forma tão marcante o racismo estrutural como essas que têm menos de 10 anos, né? E que talvez estejam crescendo num outro mundo que a minha geração, a da Lélia e de outras mulheres ajudaram a construir. E, como indicação também mais antiga e que vai discutir a questão da desigualdade que está sempre presente, a Carolina Maria de Jesus é uma literatura de uma mulher preta favelada, e ela, Carolina, de forma poética, no seu relato de vida, né, em seus livros, traz essa questão também aliando raça e classe e gênero, e eu acho que ela é precursora nisso no Brasil, sem ter consciência de que era isso que ela estava fazendo, mas tendo muita consciência do racismo que ela vivia e da desigualdade derivada dele, no caso dela e de todas as mulheres pretas faveladas. Então, acho que a Carolina Maria de Jesus teve uma exposição linda aí em São Paulo no ano passado. Tudo que é dela eu contemplo, assim como da Conceição Evaristo. Também me pega pelo pé. Então é isso, acho que são algumas referências. Tem Eliane Cruz, também, que eu já tinha citado antes aqui conversando, que é uma autora contemporânea também maravilhosa. Então tem uma produção, eu preferi falar das brasileiras, mas tem uma lista aí também de outras mulheres e homens que a gente poderia citar. Tem muita coisa boa. E quem quiser seguir você, Alci, qual que é o seu arroba? Pode seguir meu perfil. A mim não tem tanta coisa boa para seguir, não. Perfil pode até ter, tem compartilho. É o @Alciele dos Santos.
facinho, que nem meu nome, que 2 L's, Rocieli dos Santos. E a Maravilhoso, Cipó Educação tá com vocês, né? Tá conosco, tá em tudo também que eu estou. maravilhoso, maravilhoso. Bom, a gente está chegando ao fim. Eu quero agradecer demais pela nossa prosa, que foi muito boa. Eu aprendi muito com você, muitas referências anotadas aqui. Acho que dá para a gente ir aprofundando. Em breve a gente volta com um novo episódio. E obrigado, Alci. Obrigado pela generosidade, obrigado pela aula de educação antirracista que você deu para a gente. Eu espero poder ter outras oportunidades de discutir outros assuntos, a gente se aprofundar cada vez mais nessa luta juntos. E abro aqui espaço para você terminar. Se você quiser deixar alguma frase, alguma citação, falar alguma coisa, se despedir, fica à vontade. Obrigada, Fabrício. Reafirmar que uma sociedade antirracista é a construção de todos e todas nós. Agradecer porque melhor do que as aulas são as conversas, e que bom se todas as aulas passarem a ser conversas com profundidade, né? Então, a estruturação que você deu com as suas perguntas bem planejadas, o que garantiu uma conversa com tamanha profundidade. Me emocionei aqui, lembrando de vários momentos da minha infância, e isso tem muito a ver com a história de todas as mulheres pretas. Tem um lugar de emoção, de dor, de desocultação, cada vez que a gente fala de origem, cada vez que a gente fala de racismo estrutural. Então, essa é uma pauta que é coisa de cor, né? Coisa de pele, de cheiro, de história, de ancestralidade. Então, queria te agradecer por essa oportunidade, né, de falar de mim, do nós e para a construção de todos nós. Tamo junto. Muito, muito obrigado. Para você que acompanhou a gente até o final, obrigado por estarem com a gente aqui. A gente fica muito feliz. Continue acompanhando tanto a Cipó Educação, quanto a Alce, quanto a Casa Móvel pelas redes sociais. Se você gostou desse papo, deixa aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, siga, né, para você conseguir receber aí a notificação de quando vier um novo papo, uma nova conversação. Curta, compartilhe, vamos fazer essa conversa chegar para além das nossas bolhas, né, para a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas possível. E obrigado. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigado, Tchau. Alci. Beijo. Nossa. Tchau, tchau, querido.